hoje temos a oportunidade de nos centrarmos num tema que nos é hoje particularmente exigente, que é o tema da cultura. Todos os convidados que estão aqui connosco hoje, de certa forma, são especialistas numa das áreas da cultura. Para terminar esta parte da manhã, esta primeira parte de intervenções, ouviremos a doutora Cristina Faria, é professora de música na Escola Superior de Educação de Coimbra, a ESEC, e é, como sabem, regente do coro Dom Pedro de Cristo. É um coro já antiquíssimo que já vem do pai da doutora Cristina Faria. Como sabe, a doutora Cristina Faria, pelo próprio nome de Faria, faz parte de uma insigne e ilustre família de músicos a nível nacional. A tese de mestrado exatamente foi sobre o grande músico que foi Manuel Faria, tio, e recentemente concluiu a sua tese de doutoramento, penso eu que foi defendida a semana passada, se não estou em erro, que foi sobre música nas prisões femininas, um tema extremamente interessante. A doutora Cristina Faria tem várias publicações sobre expressão musical em contextos de aprendizagem, é autora do livro A Música como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento e é coautora dos livros Formação de Professores de Educação Musical para o Ensino Básico. Além disso, tem colaborado na produção musical de algumas peças de teatro e espetáculos culturais. A sua intervenção hoje irá focar-se na forma como a música contemporânea tem abordado os temas religiosos e espirituais. Hoje aceita-se inquestionavelmente que a música faz parte do simplesmente ser-se homem. A música é uma arte social, é feita por homens e mulheres, claro, é com homens e mulheres e é para homens e mulheres. A música está presente em todos os momentos da nossa vida, praticamente, e acaba por estar representada sempre nos grandes marcos de vida que todos os seres humanos vão ultrapassando. Roland Candé refere-se à música como uma arte maravilhosa, onde até os profissionais mais endurecidos encontram em qualquer idade motivos de admiração e razões para aprender. Imaterial ou quase, esta arte é por isso mesmo mais direta e penetra mais profundamente em nós do que outras. Também Wisnik, que é um músico e ensaísta brasileiro, refere no seu livro Som e Sentido que um único som musical afinado diminui o grau de incerteza no universo porque insemina nele um princípio de ordem que projeta o fundamento do universo social. Muitos são os antropólogos e os musicólogos que, nos seus trabalhos de investigação, focam a importância que a música adquire em diversas culturas tribais, nomeadamente como identificador identitário ou como base da organização social. O antropólogo Anthony Seeger, no seu trabalho com a tribo índia Suiá, mostra como a música foi a base para o conhecimento da cultura e das relações sociais nesta tribo, reconhecendo-a como fundamental para a organização do grupo, tanto para a construção como para a interpretação dos processos sociais. Conclui que os Suiá cantam porque, através do canto, eles acreditam poder restaurar e criar ordem no seu mundo. Cantar será para o grupo um modo essencial de articular as suas experiências de vida com os processos sociais. Ao longo da história ocidental existem inúmeras situações em que a música aparece como base para a organização de grupos e estratificações sociais. Encontramos exemplos deste fenómeno mesmo em comunidades confinadas a quatro paredes, como acontecia no seio das ordens religiosas conventuais. Fernandes refere que a música assumia tal relevo no seio das comunidades monásticas e conventuais, tanto femininas como masculinas, que esta era tida como condição essencial para todos aqueles que aspiravam à carreira eclesiástica. Existiam assim em cada casa várias categorias de músicos de acordo com as suas funções, com as funções desempenhadas e com as suas qualidades musicais. Por que é que a música influencia tanto estes comportamentos humanos? Estudos no âmbito da neurofisiologia mostram
que a percepção musical, a forma como nós ouvimos e percebemos a música, ativa determinadas regiões do cérebro. Uma dessas regiões é o chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções. E, portanto, cada vez que nós ouvimos e entendemos música, o nosso sistema das emoções é ativado. A música está cientificamente provado que induz emoções no ser humano. E as emoções são muitas vezes aquilo que conduz o nosso comportamento. É por isso que a música tem tanta influência nos nossos comportamentos cotidianos. Ao longo da história da humanidade, a música tem assim funcionado como elemento identitário nas várias sociedades e tem acompanhado a evolução das diversas culturas, alterando-se de acordo com as diferentes estéticas dominantes. Durante muitos séculos, a música aparece em grande parte ligada aos rituais humanos e as suas estéticas acompanham o significado desses rituais. A partir da segunda metade do século XX, a velocidade de transformação do pensamento humano foi acompanhada pelo aparecimento de diferentes estéticas musicais, nem sempre, ainda hoje, bem compreendidas ou aceitas. As alterações mais significativas tiveram lugar ainda nos finais do século XIX, mas intensificaram-se a partir do final da Segunda Grande Guerra. Como refere Hanslick no seu livro sobre estética musical, a obra musical autonomiza-se de qualquer outra premissa estética e de toda a apreciação subjetiva. O crescimento e multiplicação de géneros e estilos musicais deram origem a um mundo estético-musical onde é possível a convivência entre todas estas diferentes músicas sem grandes atritos. Se até há poucos anos as diferenças de gosto eram marcadas principalmente por limites relacionados com as classes sociais ou grupos restritos unidos por afinidades culturais, hoje os média permitem o acesso massivo às diferentes estéticas e contribuem muitas vezes para o esbatimento desses limites. O estudo da música atual, nomeadamente da intitulada música popular ou popularizada, não estou a falar de música tradicional, estou a falar daquela música que é difundida, que nós ouvimos todos os dias no rádio. Portanto, estava eu a dizer, o estudo da música atual leva à compreensão das transformações dos valores e das experiências sociais no mundo contemporâneo. A evolução tecnológica, para além de a tornar uma arte de massas, também trouxe à música componentes de alteração de equilíbrio sonoro, através dos processos de equalização, de distorção sonora, como em alguns estilos de música, como o heavy metal, aqueles estilos mais pesados, ou de amplificação excessiva. Hoje em dia toda a gente ouve música em altos berros. Sintomáticas das convulsões sociais atuais, contrariando a ideia comum que era o classicismo europeu ou mesmo o pensamento oriental, do silêncio, da contemplação, da suavidade da música para a elevação do espírito. A possibilidade de acesso massivo à música através dos média tem vindo nas últimas décadas a provocar outro fenómeno estilístico. Muitos géneros musicais passaram a basear-se em longas repetições de fórmulas musicais empobrecidas rítmica, melódica e harmonicamente. A própria música, chamada música para meditação, não passa disto mesmo, mas é executada em instrumentos que timbricamente possam mostrar-se menos agressivos, como a flauta, a harpa, a guitarra ou a cítara. Este efeito dos média sobre a modelação de novas estéticas não pode ser descurado quando se pensa na educação estético-musical. Não a miúde, os interesses económicos sobrepõem-se muitas vezes a critérios estéticos de qualidade, criando modas e vencendo os ouvintes pela insistência, tanto ouves até que has de gostar. A evolução tecnológica permitiu mesmo criar ícones musicais que são posteriormente vendidos à sociedade de forma eficaz e com grandes lucros para os seus criadores. Claro que podemos referir que na música erudita as coisas se passam de forma muito diferente.
No entanto, a instabilidade social própria desta época em que vivemos também nela se encontra impressa através da utilização de formas de composição menos canónicas, com a utilização muitas vezes de ritmos fortes ou, por outro lado, quase arrítmicas, tentando expressar mais ambientes sonoros que melodias concretas, ou através da emancipação das dissonâncias, melhor ou pior resolvidas, mas que têm impacto na indução emotiva de qualquer ser humano. Estas correntes estéticas, na visão de compositores como Schoenberg, Webern, Cage, Boulez, Stockhausen ou outros, são muitas vezes consideradas elitistas ou sectárias por não serem entendidas por todos. De notar que a compreensão da música contemporânea exige, antes de tudo, e como diz Almena, uma atitude de mente aberta, sem preconceitos e permeável a tendências multissignificativas, baseadas em pensamentos profundos e reflexivos que procuram novos horizontes sobre os quais projetam um canal de comunicação entre a pessoa criadora, a intermediária e a receptora subjetiva. No entanto, as velhas premissas continuam em vigência num panorama móvel em constante transformação. Também a própria forma de ouvir música sofreu bastantes alterações no mundo contemporâneo. A música é difundida por todos os lugares e perde-se todo o encanto da audição intencional. A música passou a ser um meio e não um fim. A reprodução mecânica da música tem também contribuído para a desritualização da mesma, contribuindo para que os atos de ouvir ou fazer música sejam esvaziados das suas componentes socializantes. O conhecimento científico que se tem hoje sobre o impacto que a música tem no comportamento humano, através da impressão de diferentes reações emotivas, leva o mundo contemporâneo a utilizar cada vez mais a música como ferramenta para atingir determinados objetivos sociocomportamentais, o que a torna, por vezes, uma arma muito perigosa. Perante o mar de estéticas musicais em que hoje navegamos, há que ter critérios nas escolhas musicais mais adequadas a cada uma das nossas vivências. E num encontro sob a égide da evangelização no nosso mundo contemporâneo, não posso deixar de referir as palavras de Paulo VI, que alertava de forma ainda muito atual. Não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo que é apto a ultrapassar-lhe os umbrais. Se não se possui ao mesmo tempo o sentido da oração, da dignidade e da beleza, a música instrumental e vocal impede por si o ingresso na esfera do sagrado e do religioso. E João Paulo II acrescenta mais tarde: a aplicação das orientações do Concílio Vaticano II acerca da renovação da música sacra e do canto litúrgico, de modo particular nos coros, nas capelas musicais e na Schola Cantorum, exige hoje dos pastores e dos fiéis uma sólida formação a níveis cultural, espiritual, litúrgico e musical. Além disso, requer uma reflexão aprofundada para definir os critérios de constituição e de difusão de um repertório de qualidade que consinta à expressão musical servir de maneira apropriada ao seu fim último, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Deixo um desafio. Tenhamos discernimento para, de entre todas as estéticas contemporâneas, escolhermos aquelas em que cada momento de evangelização sejam as mais adequadas. Muito obrigada.